Quando eu assisto a alguns noticiários televisivos da Europa, eu fico espantado que a naturalidade com que se discute a quarta dosagem, não é? E se discute se devem vacinar crianças e adolescentes de 7 abaixo dos 12 anos, vamos dizer, enquanto que no continente africano realmente a percentagem de gente que está por vacinar é enorme, não é? E aqui nem era preciso ser muito solidário, bastava ter bom senso para perceber que esta pandemia ou termina em todo lado ou não pode terminar só num continente, não é? Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje uma conversa muito especial com o escritor moçambicano Mia Couto. Tudo bom, Mia? Como vai? Olá, tudo bem aqui? Já é noite aqui, ahm, e é um grande prazer estar aqui neste encontro consigo e com os telespectadores. O moçambicano Antônio Emílio Leite Couto, ou Mia Couto, como é mais conhecido, é biólogo de formação, já foi jornalista, mas ganhou notoriedade como escritor. É autor de poemas, contos e romances traduzidos para diversos idiomas. Em 2013 foi homenageado com o Prêmio Camões, o maior prêmio dedicado a autores de língua portuguesa. Muito obrigado, viu, por disponibilizar um pouco do tempo. Sei da correria e da quantidade de compromissos que tem por aí. Então, muito obrigado mesmo. Queria começar essa nossa conversa, Mia, falando sobre um tema que tem dominado os noticiários no mundo todo, que é o isolamento do continente africano, principalmente a África Austral, os países do Sul, após o descobrimento da variante da Ômicron. O senhor tem acompanhado de perto essa questão da pandemia, né? O efeito prático desse isolamento, ele é devastador, né? Sim, eu tive a oportunidade logo quando isso foi anunciado, eu e um amigo e um colega meu, José Eduardo Agualusa, nós fizemos uma espécie de um manifesto e publicamos isso nas redes sociais e isso depois foi, digamos, transformado numa coisa que correu, pelo menos, os países de língua portuguesa, acho eu, e nós manifestávamos nesse texto a nossa indignação, porque achávamos que não podíamos ficar calados perante alguma coisa que nos parecia completamente injusto, completamente injustificado, uma coisa que não tinha fundamento nenhum científico, que era uma decisão mais política do que outra coisa, não é? E que penalizava principalmente a África do Sul, mas todos os outros países desta região da África Austral, não é? Quando nós sabemos que esses muros que se erguiam, essas barreiras que preveniam a existência de viagens, de ligações aéreas, não iriam ter quase nenhum efeito naquilo que seria o controle, a contenção de alguma coisa que nem sabíamos se tinha sido originado na África do Sul. Até agora ainda falta provar isso. Mas mesmo que tenha sido, que tenha acontecido primeiro na África do Sul, ou mais inicialmente na África do Sul, a gente está a ver o que é que está a acontecer, não é? Não é por aí. É preciso um controle mais rigoroso, sim, dos aeroportos, mas nunca fazer esta medida, que é uma medida que agrava a situação já muito carente destes países que dependem muito do turismo, que dependem muito daquilo que é a circulação de bens e passageiros. Não é? É impensável que E a isto, digamos que a África podia ter feito o inverso, não é? Quando o centro da epidemia hoje está na Europa, de facto. E nós nunca nos ocorreu, a nós africanos, embarrar esse movimento de gente que vinha da Europa ou que vai para a Europa, não é? Portanto, é uma manifestação de alguma coisa que se somou a uma grande injustiça que já estava presente, que era a injustiça na distribuição das vacinas, não é? Então, não há que esperar a solidariedade de um mundo que produz este tipo de egoísmo, não é? Que produz este tipo de atitude centrada no mundo dos ricos, não é? Não há que esperar isso, mas ainda assim é surpreendente que tenha acontecido uma coisa destas. E algumas semanas, inclusive, descobriu-se que o vírus já estava em território europeu
antes da descoberta da variante na África do Sul. Inclusive que é uma descoberta importantíssima para a ciência, né? Um avanço enorme, uma contribuição gigantesca que a África do Sul e os cientistas por lá deram. E agora, recentemente, descobriu-se que na Holanda, mesmo antes dos voos que vieram da África do Sul, trazendo pessoas, né, que possivelmente tivessem a variante, já havia, então, essa variante lá no continente europeu. Sim, sem dúvida. Quer dizer, nós ainda vamos ter a história clara de como é que esta variante ocorreu, mas a primeira tentação é esta, que é muito forte, não é? De culpar o outro, e sobretudo se esse outro vem de um país africano, eu imagino que para a construção de pensamento que é dominante ainda hoje nos países ricos, na Europa, seja difícil assimilar que desta vez aqueles que vêm contaminar os outros, não é? A origem daquela coisa que é impura, dos contagiantes, não é? Não seja a África. A África tem muito pouco desta pandemia. A África não constitui um perigo. Sem nenhuma dúvida, a África está fora desse ponto suspeito. Agora, é preciso dizer uma coisa para ser justo, é que a linha de clivagem, esta linha de fronteira, não é exatamente só entre a África e a Europa, porque muitos países africanos, não é verdade, não é muitos, mas uma boa dezena de países africanos correu a assumir a mesma atitude da Europa, começando por Angola, que foi uma grande surpresa, não é? Mas depois vários outros países, a Maurícias, etc., juntaram-se a esta coisa de adotar esta solução, que é a solução do muro, da parede, não é? Do impedimento. Sim. O senhor é biólogo de formação também, para além da brilhante carreira como escritor, também é biólogo e participou dos esforços do governo de Moçambique no combate à pandemia. A gente estava conversando um pouco antes de começar a nossa entrevista sobre os números, os dados da pandemia em Moçambique. Foram 1.000 e tantas mortes, né? E 2, 3 contágios por semana, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi esse caso de sucesso na resolução da pandemia aí em Moçambique também. Isto também é uma coisa típica que é, digamos, quando corre bem a África é porque nunca se põe em hipótese que também seja por causa de políticas boas que os africanos podem pôr em curso, não é? Podem assumir. Sempre se pensa que as razões que levam ao sucesso, por exemplo, tenham a ver com fatores naturais. Isto é o sol, é a vitamina D, é o clima, são fatores de ordem social que, na verdade, têm alguma influência. Por exemplo, a África é um continente muito jovem, não é? Por exemplo, no caso de Moçambique, a pirâmide etária é uma pirâmide que tem uma base enorme, não é? 60% dos moçambicanos têm menos de 20 anos. Então, isso marca uma diferença à partida com países que são muito envelhecidos e, portanto, estão mais vulneráveis à transmissão e digamos assim, ao agravamento da doença. Mas, na verdade, eu viajei pela Europa quando esta epidemia começou, há 2 anos atrás, e passei por países que estavam numa situação gravíssima, como a Itália, nem sequer consegui ir ao sítio que eu deveria ir, que era Bolonha, e tive que ir mais para sul da Itália, depois fui para a França também já tinha uma situação grave, Portugal depois também, e por esses países, nesses aeroportos, eu passei sem nenhum controle, sem ter que fazer nenhuma apresentação de documento, sem nenhuma informação, e eu cheguei a Moçambique ainda não tinha nenhum caso de doença, e nessa altura, há 2 anos atrás, já tinha mecanismos muito claros de controle na entrada do aeroporto, de informação. Portanto, eu acho que nós tivemos uma política que não tem de recorrer a medidas draconianas nunca, mas que foi uma política de absoluto controle da situação epidemiológica. Sim. Está longe de ser o que é o Brasil, infelizmente, porque o Brasil a gente sabe que começa por atitude do próprio Presidente da República, que desvalorizou, negou, etc. E essa posição realmente é criminosa, né? São 2 negacionismos, né? O pandêmico e o governamental.
O senhor chegou a comentar também agora, no começo da nossa conversa, sobre a questão das vacinas. E eu conversava poucos meses atrás com um infectologista muito importante aqui do Brasil, chamado Pedro Halal, e a gente conversava sobre isso, assim, sobre como a questão da vacina avançava de maneira exponencial no Brasil e em países europeus. Agora, nesses locais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente vê muito negacionismo, né? Antivacina, que tem brecado, né? Impedido que a vacinação ocorra de uma maneira correta. Mas no continente africano, alguns países têm taxas muito, muito menores, de 3%, às vezes, de vacinados em todo o país, né? Houve, inclusive, recentemente uma fala da OMS fazendo um chamado aos países desenvolvidos para que houvesse uma melhor distribuição das vacinas, né? E como isso também afeta agora, nesse momento que se pune o continente africano, né, a falta das vacinas também é um grande peso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando eu assisto a alguns noticiários televisivos da Europa, eu fico espantado que a naturalidade com que se discute a quarta dosagem, não é? E se discute se devem vacinar crianças e adolescentes de 7 abaixo dos 12 anos, vamos dizer, enquanto que no continente africano realmente a percentagem de gente que está por vacinar é enorme, não é? E aqui nem era preciso ser muito solidário, bastava ter bom senso para perceber que esta pandemia ou termina em todo lado ou não pode terminar só num continente, não é? Portanto, se a situação em África for esta, e é muito natural que possam surgir outras variantes, porque o grau de vacinação é muito baixo, não é? E temos situações como o Botsuana, que é um país que tem algum recurso, não é um país tão pobre na África, que comprou as vacinas, não está à espera de alguma doação ou do mecanismo COVAX ou qualquer coisa, e comprou, e viu essa carga que devia chegar, não é? Essa encomenda ser desviada para os países ricos, não é? Então, há aqui coisas que eu acho que é preciso colocar em cima da mesa. Faz falta uma União Africana, não é? Que é, digamos assim, a entidade que equivale à União Europeia, no nosso caso, a União Africana, não se ter pronunciado é um espanto para mim, não é? O facto de ter-se deixado que a única voz que se indignou foi do presidente sul-africano. Tudo isso é muito estranho. Também nós estamos agora a ser penalizados, quando eu digo nós, não me falo só da África, mas do mundo todo, numa situação pandémica como esta, era imprescindível ter uma organização centralizada, internacional, com crédito, com força política, que pudesse conduzir uma ação coordenada entre os países, não é? E a OMS foi vazada, foi destruída, não é? A partir de fora, principalmente, e hoje tudo que possa dizer a OMS como uma diretiva para ser assumida de maneira assim, internacionalmente aceite, não existe. A OMS quase deixou de existir, não é? Uma pena, faz falta isso. Não podemos vencer uma pandemia sem termos esta condução centralizada. A coordenação da OMS foi, desde o começo, né, foi muito desacreditada. Mudando um pouco de assunto... Desculpa. Sim. Também um pouco por ela própria, mas pronto, mas ela já estava desacreditada e, digamos assim, que tal e qual como as Nações Unidas, este tipo de instituições, nesta fase deste capitalismo, não têm peso, não têm força nenhuma. Com certeza. Mudando um pouco de assunto, Mia, no teu novo livro, O Mapeador de Ausências, você faz uma relação direta com a tua história, né, de uma maneira quase biográfica. Apesar de avisar o leitor ali no início que os dados são baseados na realidade, mas os fatos são narrados pela ficção, como é que foi para você retomar essa história e voltar à beira?
Bom, Beira é a minha cidade natal, é uma cidade relativamente pequena que existe aqui no centro do país. Do ponto de vista cultural, linguístico, é praticamente um outro mundo. Eu vim para a capital estudar quando eu tinha 17 anos, porque não havia universidade na Beira, e eu vim estudar medicina e não voltei mais para a Beira, a não ser em visitas de família e de amigos. Mas é a minha terra, a minha cidade, e eu realmente não... Eu sabia que eu ia fazer esta viagem de regresso por via da literatura e voltei pensando que eu ia fazer uma celebração em livro, uma celebração a essa cidade onde mora a minha infância até hoje. Essa infância é o território onde eu regresso, se é que a palavra regressar se pode dizer aqui com propriedade, mas eu estou lá ainda, nem sequer é um regresso. E depois, enquanto eu escrevia o livro, eu fui verificando como é que a memória falsifica, não é? E cria uma outra verdade sobre aquilo que é o tempo passado. Num certo momento, eu até fui com os meus 2 irmãos, eu sou o irmão do meio, para confirmar se aquela casa que eu pensava que era a casa onde nós tínhamos, por exemplo, nascido, ou onde a minha tia tinha adoecido, ou qualquer coisa, e eles negavam tudo isso, quer dizer, portanto, eu sou o menos dotado de memória dos 3 irmãos, e eles diziam, não, mas nós nunca vivemos nesta casa, e para mim era absolutamente verdade que aquela casa tinha uma ligação com a minha vida, e a certa altura, portanto, eu comecei a perceber, enquanto construía o texto, que não era a cidade, era o meu pai. E a minha mãe, não é? Que num ambiente colonial muito agressivo, de uma violência enorme, do ponto de vista social, racial, etc. Essas 2 criaturas que tinham vindo de Portugal, exilados por uma razão de ordem política, porque prevalecia em Portugal uma ditadura colonial e fascista, não é? E eles ensinaram-nos, sem nunca proclamar, sem nunca que isso surgisse como uma doutrina ou qualquer coisa, bom, mas ensinaram-nos a nós 3 pelo exemplo que aquelas pessoas que eram desvalorizadas, que eram afastadas da cidade, inclusivamente do ponto de vista físico, porque os negros não podiam viver na cidade dos brancos e não podiam circular depois das 9 horas da noite, tudo isso era uma marca, era uma ferida que eu precisava de revisitar. E os meus pais mostravam que essa gente existia, era importante e era gente visível. E, portanto, essa aprendizagem, eu tinha que prestar homenagem tudo aí começou. O meu ser, a minha capacidade de estar atento aos outros, não é? O meu sentimento de pertença a Moçambique, a uma luta para derrubar esse sistema colonial, tudo isso eu devo aos meus pais. E por isso, já estou chegando ao fim, por isso... eu percebi que aquilo que para nós era uma certa ausência, sobretudo da parte do meu pai, porque o meu pai era uma pessoa tão delicada, tão gentil, que parecia que não estava presente. Nós pensávamos que tínhamos do meu pai essa memória, que também era falsa, era uma memória falsa, de que ele não tinha estado tão presente quanto era preciso, mas na verdade aquilo era uma marca, digamos assim, aquilo era a sua maneira de nos ensinar a ver o mundo, e ele não precisava de impor a sua presença. Portanto, no fundo, o mapa que ele nos deu para a vida foi feito com essa aparente ausência. Não? E a memória vai trazendo, né, esses elementos com o tempo, nos trai às vezes, sim, mas também nos traz grandes surpresas e coisas bonitas, né? É um livro muito bonito mesmo, e eu vi em algum lugar uma comparação entre você, Mia, e o escritor brasileiro Guimarães Rosa, que inclusive é o meu escritor favorito, assim, que tenho mais admiração. E confesso que me rendi muito a essa comparação. São semelhanças que, de alguma maneira, até muito explícitas, mas para mim uma delas, a central, é o fato de vocês dois, homens altamente letrados, que falam de lugares populares, sem o abuso da linguagem refinada, com obras permeadas pela cultura popular. Né? Acho que tem muito disso na tua obra. Como é que é isso para você,
também de trazer como marca da tua obra a cultura popular, as vozes dos povos, né? Certo. Olha, Zé Eduardo, eu na verdade tenho uma dívida enorme com Guimarães Rosa. Ele foi um mestre meu, e surgiu de uma maneira muito curiosa, porque foi uma triangulação, porque eu cheguei ao Guimarães Rosa depois de encontrar um angolano que foi muito marcado por Guimarães Rosa, que é o Leontino Vieira. E ele próprio é que me disse, não, vai buscar a fonte. E a fonte, ele mandou-me uma fotocópia de um conto, porque nós não recebíamos aqui os livros vindos do Brasil, e eu recebi a Terceira Margem do Rio em fotocópia, e aquilo foi realmente muito, muito importante para mim. Foi uma espécie de uma licença, uma autorização para fazer esse trabalho, que não é um trabalho de linguagem, é um trabalho de pensamento, sobretudo para deixar que essas vozes, não é? Que essa força da oralidade, que não tem nada de exótico ou de folclórico, mas tem a marca de uma produção de um outro saber, não é? Há ali um outro saber, e para esse saber pede uma outra linguagem. E por isso é preciso desconstruir a narrativa, não é? Aquilo que são os padrões da língua portuguesa, não é? E os padrões daquilo que é a narrativa, e sobretudo desfazer um pouco aquela fronteira equivocada entre a prosa e a poesia, não é? Porque em Moçambique isto é importante, como é importante no mundo do sertão, do Guimarães Rosa, é que essas pessoas de quem eu quero contar histórias, e que estão dentro de mim, não estão fora de mim, essas pessoas acreditam que o rio é uma entidade viva, que o rio tem voz, que a montanha fala e que é possível conversar com uma árvore. Tudo isso não tem nada a ver com realismo mágico, tem a ver com um outro modo de olhar o mundo, não é? Que aqui é ainda muito dominante, não é uma coisa dos povos indígenas que estão numa reserva, estão afastados numa floresta qualquer. Eles estão vivendo todos os dias connosco, essas pessoas somos nós, digamos assim, estão nas cidades, falam as suas línguas indígenas e portanto, é uma cultura que está muito viva e ainda felizmente ainda não está subordinada a essa outra cultura que é mais europeizada e que tem um pé na modernidade e um pé naquilo que é a racionalidade mais europeia. Que bonito. Eu não sabia da maneira como tinha encontrado o Guimarães Rosa na tua história. Sim. E agora também recente, a Paulina Chiziane recebeu o Prêmio Camões, né? Imagino que um orgulho e tanto para todos os moçambicanos. O senhor também já ganhou essa honraria. Qual que é o peso disso para a literatura africana, a literatura moçambicana? Eu acho que para nós, para Moçambique, para a literatura africana não sei, porque o Prémio Camões, infelizmente, a África vive muito digamos assim, muito separada entre universos das três grandes línguas europeias que são faladas em África. Você tem muito a África francófona, anglófona e lusófona, e elas não falam umas com as outras, não é? Então, o Prémio Camões, eu não sei se ele é muito conhecido junto dos países anglófonos e francófonos da África. Agora, para nós, e eu acho que para a língua portuguesa em geral, a Paulina ter ganho este prémio é absolutamente, digamos, de uma importância absoluta, porque não só se dá um prémio a uma escritora, em primeiro lugar é preciso que seja dito isso, a uma obra, a um percurso de alguém que foi a primeira moçambicana a escrever um romance, não é? E para fazer isso ela teve que se impor, teve que lutar contra preconceitos dentro do nosso próprio país. Existe uma mentalidade patriarcal muito, muito forte, não é? E, portanto, é uma vitória não só da Paulina, mas das mulheres moçambicanas, desta outra visão mais feminina do mundo, não é? E é também a primeira pessoa que eu conheço que ganhou o Prémio Camões, cuja língua materna não é a língua portuguesa. É a primeira pessoa negra, digamos, é uma das poucas mulheres que ganhou este prémio, por todas essas razões, pelo facto também de eu ser amigo dela, de ser um companheiro de luta, não é, destes anos todos,
nós somos da mesma idade, nós somos da mesma geração de 55, e já ganhamos outro prémio, que é o Prémio Nacional de Literatura em Moçambique, repartimos os dois esse prémio, e portanto é alguma coisa que me deixou muito feliz. Imagino. E nos deixa também, mesmo aqui do lado de cá do continente, também muito felizes. Para a gente chegar ao final da conversa, e infelizmente, porque tinha tantas outras perguntas para fazer para você, queria terminar com uma questão que não é tão assim para cima, enfim, mas talvez que seja muito importante que a gente leve para o público aqui do Brasil. Há um conflito nesse momento no norte de Moçambique, que já deixou quase 1 milhão de refugiados e muitos mortos, calcado muito no radicalismo, né, no extremismo religioso, né, principalmente no extremismo islâmico. Alguns atentados, inclusive, foram reivindicados pelo Estado Islâmico, né? E esse é o tema do teu próximo livro, um livro de contos que será lançado, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a tua obra e como ela tem se relacionado com esse momento tão triste, paralelo à pandemia, né, que acontece agora em Moçambique. Esse livro de contos, no fundo, eu acho que ele continua, é simplesmente mais um passo num caminho que eu tenho estado a trilhar, que é o caminho que me parece que me compete a mim, que eu posso fazer, que é o caminho de colocar em diálogo, em conversa, estes mundos diversos que existem em Moçambique. Existem 25 línguas vivas em Moçambique, que são faladas, 25 modos culturais diferentes. Há diferenças étnicas, há diferenças rássicas, há diferenças religiosas em Moçambique profundíssimas, mas elas, digamos, têm formas de conviver e de criar harmonias. Então eu funciono um pouco como o tradutor dessas diferenças. Eu acho que posso ter um pé em diversos mundos, e isso é um privilégio que eu tenho, colocar ao serviço dos outros, ao serviço do meu próprio país. Então, esse livrinho fala um pouco disso. O que está a suceder no Norte, como o José Eduardo já referiu, é uma coisa muito difusa, porque tem essa dimensão de um conflito com cariz, num terrorismo ligado a um fundamentalismo islâmico extremo, sim, é isso. Mas infelizmente não é só isso, é uma coisa que mistura muitas razões, não é? E o que eu posso dizer é que, infelizmente, para nós próprios moçambicanos, parece que esse norte é um pouco longínquo, não é? Parece que isso já é alguma coisa que acontece dentro de nós, mas não... Repara, há 1 milhão de pessoas que foi deslocada. Nós estamos a reviver uma coisa que aconteceu já antes, durante a Guerra Civil, há cerca de 20 anos atrás, nós tivemos 5 milhões de pessoas deslocadas. E essas pessoas foram encontrar refúgio nos países vizinhos nossos, não é? Que são países, em geral, países pobres, e você não teve notícia disso no mundo. Quer dizer, hoje há qualquer movimento de migração na Europa, que digamos, os africanos que cruzam o Mediterrâneo são notícias, são motivo de espanto e de criação de medos e de apelos ao encerramento, à fortaleza, não é? Da criação da fortaleza que é a Europa, mas você nunca ouviu falar desse grande drama desses 5 milhões de moçambicanos que viveram durante anos fora do país e só puderam regressar depois de 1994, não é? Desde 1980 até 94, estiveram numa condição de pobreza, de extrema, absoluta vulnerabilidade, não? Então, realmente, quer dizer, um pouco dessas histórias minhas querem resgatar esta enorme injustiça e desfazer esta ilusão que vivemos num único mundo, numa aldeia global, e isso não é verdade. Infelizmente, não vivemos vivemos em mundos que são apartados, que se ignoram mutuamente. Mas quero dar um grande abraço ao Brasil, que eu aprendi a amar muito, que eu aprendi a conhecer melhor o meu próprio país visitando o Brasil, e o Brasil que deu tanto
como contributo cultural, musical. Vocês não podem imaginar quanto Moçambique, através dos vossos escritores, dos vossos poetas, dos vossos músicos, dos vossos cineastas, etc., quanto é que Moçambique aprendeu a olhar para si próprio e a amar melhor o mundo e a vida por via do Brasil. Portanto, estamos à espera que o Brasil regresse a essa plenitude, não é, que lhe foi roubada agora. Mia, muito obrigado por essa conversa, viu? Uma maravilha mesmo. Obrigado. Queria passar aqui muito mais obrigado. tempo. Estou sempre disponível. É uma maneira de eu viajar para o Brasil. Quero dar um abraço a todos os brasileiros, todas as brasileiras, do coração. Obrigado. Voltaremos a falar. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Semana que vem, no mesmo horário, estaremos por aqui. Um abraço.